Olá, meu nome é Renata e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, que os espíritos de bondade estejam conosco, hoje e sempre. Auxilia-nos a aprender sempre, buscando os seus ensinamentos e o nosso aperfeiçoamento moral. Obrigada, Senhor Jesus, pelas experiências e pedimos sabedoria, que o Senhor possa nos orientar no caminho do bem. Pedimos ainda proteção, amparo e consolo a todos, aos que vivem nos asilos, nos orfanatos, nas casas de recuperação, nas penitenciárias. Que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, possa abraçar a todos. Que assim seja. Vou fazer agora a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 50. Preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus, João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribui vira pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação não respeitada na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia no campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas o conhecimento elevado que recebes para benefício da tua própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e de paciência na solução de teus problemas. Porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura. Mas, se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das leis morais. Eu vou falar um pouquinho sobre a lei de conservação. Kardec nos faz uma proposta de trabalhar com subdivisões nessa lei de conservação, que são elas: o instinto de conservação, os meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, e privações voluntárias e mortificações. Na questão 702 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o instinto de conservação é uma lei da natureza. E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos possuem, seja qual for o grau da sua inteligência,
o instinto de conservação. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Aqui eles colocam o instinto de conservação para todos os seres vivos. Esse instinto de conservação ele está em nós. Em seguida, Kardec pergunta sobre a finalidade dos seres vivos terem esse instinto de conservação. E os espíritos nos mostram que para facilitar os desígnios da providência, e ainda acrescentam que a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. Sobre os meios de conservação. Na questão 704, Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe faculta os meios para isso? E os espíritos respondem: sim, se o homem não os encontra, é porque não os compreende. E é por essa razão que faz a terra produzir de modo a que forneça o necessário a todos os habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. A terra é excelente mãe. O homem, às vezes, acusa a natureza da sua imprevidência. A terra sempre produzirá o necessário, se o homem souber contentar-se com o necessário. É preciso traçar esse limite do necessário e moderar o nosso modo de viver. Quantas vezes, a gente abusa, tem o desperdício, enquanto falta para uns, sobra muito para outros e desperdiçam muito. Podemos usar a inteligência para melhorias do solo, mas tudo com respeito ao solo, respeito à natureza, respeito ao meio ambiente. Tudo sempre dentro das necessidades, dentro do necessário. Às vezes, pode haver situação em que, por mais que a gente queira fazer, a gente não consegue ter os resultados para nossa subsistência. Pode acontecer isso sim, mas isso é uma prova que o homem pode sofrer. E ele já sabia que seria exposto a isso. Gozo dos bens terrenos. Pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Os benfeitores respondem que esse direito é consequência da necessidade de viver, ou seja, somos usufrutuários e precisamos saber usá-los. Deus colocou atrativo nos bens materiais para que o homem consiga se estimular para conseguir alcançar a sua missão e colocar à prova da tentação. E cada um de nós é tentado no que o atrai, no que o seduz. Na pergunta seguinte, Kardec pergunta: traçou a natureza limites aos gozos? Traçou para indicar o limite do necessário, mas pelos excessos chegai à saciedade e vos punis a vós mesmos, ou seja, nós mesmos nos punimos. Ainda fala que o homem que procura nos excessos de todo gênero coloca-se abaixo do bruto. Os excessos estão no supérfluo, o necessário se basta. Na pergunta 715, Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem que o sensato conhece por intuição. Muitos só conhecem por suas próprias experiências, testando, errando, acertando.
testando novamente, acertando até que se aprenda. Não é errado querermos ter coisas, mas não podemos nos escravizar para isso. Sobre privações voluntárias e mortificações. A lei de conservação obriga o homem a promover as necessidades do corpo? Os benfeitores colocam, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Ou seja, não seríamos úteis. Então, é da lei natural cuidar de nós mesmos. Na pergunta 719, merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar, um bem-estar completo e amplo, não só no sentido material, mas o bem-estar para o nosso processo evolutivo. Deus proíbe é o abuso, por ser contrário à lei de conservação. E digo, excesso em todos os níveis, excesso alimentar, excesso de esforço físico e quaisquer outros abusos. Deus não condena o bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas. Na questão seguinte, ele pergunta se há mérito aos olhos de Deus as privações voluntárias. E eles dizem: melhor é fazer o bem aos seus semelhantes, é mais méritos tereis. Então, é melhor a gente fazer os bens para os nossos semelhantes do que fazer privações voluntárias para a gente mesmo, né? Kardec ainda questiona os espíritos sobre as mortificações ascéticas. E os espíritos nos esclarecem: só servem para quem as pratica. É um ato de egoísmo e priva a si mesmo de trabalhar para o bem. Mas o que são essas mortificações ascéticas? Elas são quando nos isolamos do mundo, ficamos sozinhos, nos privando da sociedade. Ou seja, isso é um ato de egoísmo, porque nós estamos nos privando de trabalhar para o bem. Então, ela só está servindo para quem está praticando ela. Na questão 722, a gente vai falar um pouquinho sobre a abstenção de certos alimentos. Os espíritos nos dizem que é permitido ao homem se alimentar de tudo que não lhe prejudique a saúde. No entanto, a alimentação é livre, mas cabe o bom senso e o equilíbrio. Com relação à alimentação animal, os espíritos dizem que, dada a nossa constituição física, eles falam que a carne alimenta a carne, pois tem que se alimentar de acordo com seu organismo, mas devemos respeitar cada um com sua visão. Não precisamos entrar em nenhum radicalismo, devemos respeitar os que não consomem carne, mas aqui está falando que aos poucos a gente vai melhorando o nosso estado evolutivo, a gente vai deixando certos tipos de alimentos. E não vai ser de uma hora para outra. Isso é um processo equilibrado, tranquilo e não bruscamente que vai acontecer. Na pergunta 726, Kardec pergunta sobre os sofrimentos. E os espíritos dizem que Deus não se agrada dos sofrimentos que criamos, que os sofrimentos naturais são os únicos que nos elevam, pois sofrimentos voluntários de nada servem, pois sofrer voluntariamente é um ato de egoísmo, e sofrer pelos outros é um ato de caridade. Bom, eu agradeço a todos a oportunidade e a paciência de terem me ouvido.
A maior parte do meu estudo aqui foi tirada do Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem aprofundar em alguma questão, é só pesquisar na literatura. Muito obrigada. Que a misericórdia do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Nessa tarde e noite nós vamos fazer um estudo, dar continuidade aos nossos estudos sobre as leis morais, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, que fala da lei de destruição. Mas não a lei de destruição que trata do aniquilamento, mas a lei de destruição que fala de transformação. Porque desde o início dos tempos, na evolução dos seres vivos, a evolução dos seres vivos sempre foi marcada pela constante luta pela sobrevivência, onde duelam entre si dois instintos de conservação e de destruição. No instinto de conservação, enquanto o homem era só coletor, ele vivia e se alimentava só de produtos vegetais, E depois ele começa a sua saga de caçador e passa a se alimentar não só de vegetais, como também de carne. Nesse momento, ele passa de só coletor à condição de caçador-coletor. Então, de acordo com André Luiz, no livro Libertação, o homem lida com a razão há aproximadamente 40 mil anos, o que nos mostra que ainda estamos nas primeiras lições da cartilha da vida. Não é sem razão que o comportamento das criaturas humanas apresenta o atavismo de competição e agressividade. Aspas, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Observamos que a convivência em sociedade, muitas vezes, ela é marcada pela opressão e pela violência de todos os tipos contra o seu semelhante, que assim interpretam a fala do filósofo inglês Thomas Hobbes, 1588 a 1679, que disse que o homem é o lobo do homem, O homem destrói o próprio homem. Ao fazermos o estudo das leis morais, a nós reveladas por Kardec em O Livro dos Espíritos, e que é baseada na unidade da criação, na imortalidade, na reencarnação e no progresso dos seres, que permite um entendimento melhor dos propósitos de Deus, em que a aniquilação de cada indivíduo resulta da lei de esforço próprio no caminho ilimitado da criação. Essa é uma fala do livro Consolador. Será que é possível progredir sem destruir, gente? Será que isso é possível? Em caso afirmativo, onde estariam os limites éticos da destruição? Destruição no sentido comum significa extinção, aniquilamento. Sob o ponto de vista espírita, contudo, a lei de destruição é transformação, é metamorfose e tem por fim a renovação, a melhoria dos seres vivos. Kardec fala na questão 728, ele faz a seguinte pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso é que chamais destruição o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A destruição, então, ela não é aniquilação. O objetivo dela
é sim de transformação e de renovação. Nós temos que ter esse olhar. É o renascer e o regenerar, está muito claro na resposta dos espíritos. É a manutenção do equilíbrio da reprodução, é o equilíbrio da lei da natureza. Lavoisier disse que na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a lei de destruição, ela vem com esse propósito, com o propósito da transformação. Nós podemos usar, por exemplo, a semente de uma árvore, né? A semente, quando você planta e para que ela dê o fruto, ela cresça uma árvore, ela arrebenta, né? Ela se destrói para poder dar vida à árvore. Então você vê aquela semente e você fala, mas destruiu. Mas em contrapartida, olha para a árvore. Eu sou uma apaixonada por árvores, sabe, gente? Sou uma apaixonada. Então, olha para a árvore, aquela árvore frondosa, bonita, que traz sombra, que traz frutos, né? Que traz alimento. Então, é necessário que a semente se destrua para que essa árvore, ela cresça, ela sobreviva e ela possa dar sombra e alimento para outros seres, né? Então, nós temos que ter um olhar mais brando, mais espiritual e parar de olhar materialmente para essa questão da lei de destruição. Existem dois tipos de destruição, né? A destruição necessária e a destruição abusiva. O que é a destruição necessária? Ela é transformadora, tem como objetivo de manter o equilíbrio do ecossistema, como, por exemplo, a morte natural dos corpos pela velhice, nos incêndios naturais das matas que dizimam pragas, né? A erupção, nos terremotos de vulcões, nas cheias dos rios, que regulam os ciclos de renovação da vida. Então, as catástrofes naturais que ceifam a vida de milhares de pessoas não são meros acidentes da natureza. Ninguém sofre sem uma razão justa. Tais fenômenos representam um fator de elevação moral com vistas à felicidade dos indivíduos, além de favorecerem o desenvolvimento da inteligência ante os desafios, auxiliam desabrochar dos sentimentos tais como a paciência, a resignação, a solidariedade e o amor ao próximo, né? No Consolador, Emmanuel fala que as acomodações da terra são instrumentos de provações coletivas ríspidas e penosas. Nesses cataclismas, as multidões resgatam igualmente seus crimes de outrora e cada elemento integrante dela quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então, tudo que acontece quando nós falamos da destruição necessária, ela vem para o nosso crescimento. O que as pessoas precisam parar é de achar que tudo é perseguição e que tudo é destruição. Eu sempre parti do princípio, quando as coisas acontecem que me deixam estarrecida com qualquer tipo de situação, eu já fui uma pessoa que reclamei demais, sabe? Até o dia que eu fui até a colônia Santa Marta pela primeira vez. E depois eu passei a pensar de uma forma mais humana com relação a tudo, né? Inclusive a lei de destruição. É parar e pensar o que eu tenho que aprender com isso. Não o porquê reclamando por uma coisa que eu estou passando, mas o porquê do aprendizado, o que eu tenho que aprender com aquela situação. Porque tudo, gente, é renovação. O Haroldo Dutra fala assim, todo mundo vai morrer. Todo mundo que Jesus salvou
fala do Haroldo, né? Todo mundo que Jesus salvou morreu, né? Porque ele salvou naquele momento, aquelas pessoas tinham uma caminhada ainda para fazer, um aprendizado ainda durante aquela encarnação, mas quando chegou o momento certo, eles morreram. Todos nós vamos morrer, vocês sabiam disso? Né? Todos nós, por quê? Porque nós morremos e renascemos. Né? Sempre, sempre, né? E é necessário que morra para que nasça outra vez, para que cresça e frutifique. Tudo na vida é um ciclo. Então nós não podemos olhar a destruição como uma coisa negativa. Não, ela é transformação, ela é vida, ela é renovação. Então renascer é importante. Né? Então, existe a lei de destruição necessária. Faz-se necessário. Às vezes, as pessoas pensam com relação às catástrofes, quantas pessoas que estão morrendo naquele momento. Gente, só vão sair dessa existência naquele momento aqueles que têm já um compromisso assumido de partir naquele momento. Aqueles que não estiverem prontos e que não estiverem no momento deles, alguma coisa vai acontecer e ele vai ser poupado, porque não é o momento. Então nós temos que pensar muito sobre isso, sabe? Porque ela é renovação. Nós temos que abrandar o olhar quando falamos dessa lei, porque Deus é amor. Deus é amor. E é nisso que nós temos que trabalhar. Aí nós temos uma segunda lei, né, que é a destruição abusiva. O que é a destruição abusiva? Na destruição abusiva, ela não é prevista pelas leis divinas, né? Ela exprime as ações dos homens. Mostra faces diferentes da violência. É aquela provocada de forma predatória, com fins egoísticos, a pretexto de prover o sustento alimentar ou para satisfazer paixões, necessidades supérfluas. Um exemplo do consumismo desenfreado, das caçadas dos animais, né? Outro dia eu recebi uma mensagem que me deixou extremamente triste. O cara, ele matou um elefante ainda criança, jovem, e se botou o pé em cima e o rifle tirou fotografia. E o elefante, ele era pouco mais que um bebê. E na hora que ele cai, a posição do elefante é a posição do elefante bebê quando está próximo à mãe. Então, ainda tira a fotografia e coloca isso na internet, achando que está fazendo o máximo. Que necessidade ele tinha de caçar, de matar só para falar eu consegui, eu matei, né? Então isso é abusivo. As touradas, que é uma coisa mais horrorosa do que as touradas. Que coisa mais triste, o que eles fazem com o touro, para o touro ficar irritado ali, para o cara ficar espetando, e as pessoas aplaudem aquilo. Que horror, né? Isso é abusivo. Sem embargo, né, da destruição abusiva, o homem também ofende gravemente a lei divina quando assassina, ceifa vidas de outros seres humanos, ao praticar o suicídio, ao fazer o aborto, né, ao provocar guerras. Tudo isso, gente, está dentro da destruição abusiva. Esta não está dentro das leis de Deus. Esta não está permitida, né? E o homem faz dentro e usando o seu próprio livre-arbítrio. O que
não dá para pensar, né? Então, a lei da destruição, ela é uma lei que ela renova, ela transforma, desde que ela não seja abusiva. Questão 729. Kardec pergunta aos espíritos: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação? E os espíritos respondem: a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de reproduzir. Aqui os espíritos se referem ao reino animal e o princípio inteligente. Na realidade, tudo tem seu tempo e tudo tem hora certa. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de rir e o tempo de chorar. A ação é em conformidade com o momento presente. A lei de destruição e a lei de conservação têm um efeito de equilíbrio. Ela tem a capacidade de transformar. E essa transformação conserva o processo evolutivo. Ela conserva a própria adaptação. O que transforma se conserva e reproduz no sentido de gerar novas vidas materiais e de novas chegadas dos seres espirituais. Toda destruição intencionalmente antecipada entrava no nosso desenvolvimento espiritual. A encarnação, o valor da encarnação, quando reencarnamos, temos uma cota de princípio vital, o que mantém vivo o nosso corpo. Corpo esse que está preparado para um tempo de vida e tudo que fazemos para cortar esse processo ceifa nosso tempo de vida na Terra. Por isso, precisamos respeitar o limite do corpo, né? Eu lembro muito do livro do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Missionários da Luz. Tem um capítulo no livro em que o André Luiz está com o mentor dele, se não me engano é o Cláudio, e eles vão até o Ministério da Reencarnação. Ao chegar lá no Ministério da Reencarnação, quando eles estão caminhando pelo Ministério, eles encontram com uma senhora que está lá no Ministério programando o corpo que ela vai reencarnar com todas as dificuldades que ela vai ter durante as reencarnações. Então, ela programa, inclusive, problemas cardíacos que ela vai ter, problema de pressão que ela vai ter, tudo, gente, tudo é programado no corpo. Salvo se for uma reencarnação compulsória, aí não tem essa programação. Mas na encarnação normal, você participa de todo o processo, né? E você pensa o que você acha que é melhor para você não cair na sua reencarnação. E aí o André Luiz, depois que termina a conversa, ele vai conversando e o mentor vai explicando para ele como é que é esse processo. Então, nós nos programamos para vir para cá. Nós sabemos todas as dificuldades que inconscientemente nós sabemos todas as dificuldades que nós vamos encontrar, né? Já que isso, agora a questão 730, Kardec pergunta: já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males desse mundo, seria mais de desejar do que de temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? E os espíritos respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir uma tarefa.
Por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O espírito que o ameaça é uma advertência. Aliás, o perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. E aí, gente, nós temos que parar e pensar nessa pergunta e nessa resposta. A preservação da vida é um instinto para nos fazer força, para nos dar força na prova. Ele é a força impulsionadora no processo evolutivo. Lutar para vencer o nosso compromisso espiritual. Nós temos um compromisso e nós temos que lutar para vencer esse compromisso. Somos responsáveis por nossa conduta e temos de zelar por ela e não prejudicar a evolução alheia. E aí nós podemos lembrar muito dessa questão da pandemia: use máscara, fique em casa, saia somente se necessário. Eu não me preocupo com o que as pessoas fazem. Eu me preocupo com a conduta delas. Então, a conduta delas pode criar um problema para mim, assim como a minha conduta pode criar um problema para as outras pessoas. Então, eu tenho que ter cuidado, né? Me preservar e preservar as pessoas que estão à minha volta. Novas provas foram escolhidas por nós. Nossas provas foram escolhidas por nós. Jesus disse: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, tudo que nós estamos aqui, que nós passamos, é porque nós temos capacidade de enfrentar a situação e de vencê-la. Porque nós temos nas nossas costas fardos que nós temos condições de carregar. Temos de aproveitar e observar os sinais que a vida nos traz. Nossos instintos falam conosco. Às vezes você vai em algum lugar e você vem assim para você: não vá. Aí você teima e vai, chega lá, você vai ter um problema que você vai ter que resolver e vai te deixar muito contrariado. Se você tivesse seguido o seu instinto que falou para você não vá, você tinha ficado em casa e estava tudo ok, você não tinha tido aquele aborrecimento. Mas como você não obedeceu os seus instintos, você tem que assumir a responsabilidade sobre os seus atos, porque a escolha foi sua. Né? A colheita é livre. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Você planta se você quiser e quando você quiser. Mas a partir do momento que você plantou, a colheita é obrigatória. Né? Então, você é responsável pelos seus atos. Partindo daí, a vida, gente, está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo material. Dessa forma, o espírito sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. A vida e a morte está dentro do planejamento do divino. Se apresentam como faces da mesma moeda. Você é responsável por as suas decisões. E aí eu vou repetir aqui a última frase da resposta dos espíritos, porque essa frase, ela é determinante, né? E mostra
a nossa ignorância. Mas, a frase, né? Abre aspas. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Fecha aspas. É uma ingratidão. O homem não reconhece a harmonia das leis de Deus. A boa estrela, a sorte, como ele costuma dizer, nesse caso, que ela significa acreditar no acaso. E, gente, o acaso não existe. Sejamos gratos a Deus, pois tudo que nos ocorre é a mão dele, são as mãos dele que está em nossas vidas. É ele que decide, é ele que nos governa, ele que nos orienta. Então não existe acaso. São as mães do divino que nos ampara e que nos mostra o caminho. E é a ele que nós temos que ser gratos. Agora, a questão 733, Kardec pergunta: a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens na Terra? Aí os espíritos respondem: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta como o desenvolvimento intelectual e moral. Então, gente, nós temos que pensar que a necessidade de destruição tende a desaparecer. À medida que o espírito encarnado, pela evolução intelectual e moral, sobrepuja a matéria, a proporção que adquire senso moral vai desenvolvendo a sensibilidade e tomando aversão à violência. É quando passa a ver em seu semelhante não mais o lobo, mas mais um companheiro, necessidade de amparo e de solidariedade. O homem passa a lutar contra as dificuldades, não mais contra os seres semelhantes. É o processo evolutivo acontecendo na vida do homem. Flagelos destruidores. Na questão 737, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que nos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A palavra flagelo nos dá uma visão de um Deus punitivo, o que não é realidade. Deus é amor, justo e bom. Aqui os espíritos explicam o que são flagelos. Não são castigos, são situações naturais no processo evolutivo da humanidade. Esses momentos aparentemente adversos podem nos propiciar transformações, crescimento, e por isso tem um fim providencial. O que nos remete à questão 728 que estudamos anteriormente. Na 728, Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim
à renovação e à melhoria dos seres vivos. Então, não podemos dissociar a questão 737 da 728, porque ela é a base, o fundamento para a resposta dos espíritos. Com o objetivo de transformador, pode-se entender a ideia de transformação contido na palavra flagelo. É um processo de reconstrução. E nós participamos desse processo de reconstrução porque faz parte da nossa programação reencarnatória. Nós escolhemos, os espíritos deixam isso muito claro na questão 258 do Livro dos Espíritos, que falam das escolhas, das nossas escolhas, das provações. Aliás, recomendamos a leitura das questões 258, 259 e 260, porque programamos o gênero das provas pelas quais vamos passar. Provas essas que têm como finalidade o nosso melhoramento, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, sim, faz parte da nossa necessidade evolutiva. Deus não quer nos prejudicar, não quer nos punir, não quer nos castigar. São situações por nós mesmos concordadas para vivenciá-las, experiências e aprendizados que adquirimos nessas situações. Por isso estamos no lugar certo, na hora certa. Para maior entendimento, recomendamos também a leitura da questão 250 do livro Consolador, que foi escrito pela psicografia do Chico Xavier. Na questão 742, Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Então, nós temos que pensar que, entre todas as facetas, a guerra é a mais violenta de todas. Etimologicamente, a palavra guerra esteve ligada sempre à discórdia e à luta, E vai dar origem ao objetivo belicoso ou beligerante. Um estado de ânimo que habitualmente é hostil ao semelhante. Ela geralmente é definida como qualquer combate com armas, sem armas, entre políticos, entre etnias, entre nações. E ela tem como objetivo a imposição da sua vontade diante dos seus adversários. Ou seja, ela é imposta pela força. É a lei do mais forte. Os espíritos superiores, ao tratarem da lei moral de destruição, ele coloca que a guerra é o resultado das paixões exacerbadas do homem em virtude da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Ao longo da história, gente, nós sabemos que os homens, desde os primórdios, o estado de guerra é normal para ele, é normal para o homem bárbaro, que procurava impor a sua vontade a partir da força, da lei da espada. Ante a ausência das normas para regular as relações sociais, sempre ia prevalecer a lei do mais forte. Nos flagelos destruidores provocados pelo ser humano, ela representa uma grave infração às leis morais. Neste caso específico, muitas exigências, muitas existências serão necessárias para expiar todos os crimes causados por uma guerra. Se por um lado
ela traz algum tipo de benefício, por outro, os efeitos dela, sobretudo aqueles de longo prazo, são tantos e tão rigorosos que você não pode imaginar que exista vencidos ou vencedores. Aliás, aonde existe a perda de um único ser humano, não existe vencedor. Muitos dos responsáveis por essas guerras e que delas participam e abusam, né, vinculam-se a laços kármicos até que se quitem perante as leis eternas, por meio de sábios mecanismos instituídos pelo Criador. Entre eles, a reencarnação, né, que reúne os adversários do passado nos templos de hoje. Tudo vai ser resgatado, tudo, né? Jesus coloca na parábola estranha moral: a guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo e à luz da fé esclarecedora. Por isso, né, os espíritos superiores esclarecem que a guerra vai desaparecer da face da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem as leis de Deus. Somente quando o homem, né, repito, compreender a justiça e praticarem as leis de Deus. Nesse conteúdo que nós falamos agora, eu incluí todas as questões referentes às guerras, né, que são a 742, 43, 44, 44A e 745. Kardec pergunta na questão 746, o assassino é um crime aos olhos de Deus? E os espíritos respondem, sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. A finalidade da encarnação, ela é importantíssima. A sua finalidade é nos fazer progredir, pois ela é gradativa. Nossa progressão enquanto espírito, ela é gradativa. Cada encarnação é um degrau que nós estamos galgando, né? O assassínio tira a vida desse espírito, desse corpo, agora. Ele tira o direito dessa pessoa de continuar na sua trajetória de progresso. O mal está em tirar essa oportunidade. Na 747, nós podemos ver que quanto maior é o conhecimento, maior a responsabilidade. Quando o ser tem muito conhecimento, ele tem muito mais responsabilidade sobre os seus atos. E na 748, quando se fala de legítima defesa, na realidade, a legítima defesa ela tem que ser proporcional à situação. Se você não tiver como, você acaba fazendo aquilo que você não gostaria. Mas se você tiver a oportunidade de preservar a sua vida e a do outro, isso significa você mostra a sua humanidade e vê o seu grau de evolução, porque você consegue agir de tal forma que você preserve a ambos. Na 750, todos os crimes têm o mesmo grau de importância. Não interessa se é pai ou se é filho. Não existe o sujeito, existe o ato, né? A análise do ato. Então, não interessa, você não pode tirar uma vida. Um crime vai ser sempre um crime. Quando nós falamos da crueldade, na questão 752,
Podemos associar, Kardec pergunta, né? Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os espíritos respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. O mal, Joana de Ângeles fala no seu livro, né? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna uma pessoa má, né? Uma pessoa mal. Não há mal advindo de uma fonte que não seja má. Então, o princípio daquele que comete crueldade é sempre o mesmo, de muita maldade. E na 753, nós perdemos a oportunidade de evolução, temos que nos lapidar o tempo inteiro. Jesus disse que onde tiver o vosso coração, aí estará, aonde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nosso coração deverá sempre estar mais elevado, né? Ele tem que estar sempre naquilo que nós prezamos mais. Por isso que na 753, quando Kardec pergunta por que razão a crueldade é uma característica dominante aos povos primitivos, nós não podemos nos prender só aos povos primitivos. Nós temos que olhar para nós também, né? E na questão, e aí agora nós passamos para a questão do duelo, na questão 759. Por que na 759? Porque hoje em dia, na legislação, o duelo não é permitido. E na 759, Kardec pergunta: qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E os espíritos respondem: orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. E aí nós temos que olhar o aspecto filosófico, né? O motivo, ponto de honra. E aí nós temos que olhar para quê? E buscar a origem desse ponto de honra. O que causa esse ponto de honra? Orgulho e vaidade. E a soma de orgulho e vaidade é igual a egoísmo, né? Os dois são chagas da humanidade, né? Orgulho e vaidade igual a egoísmo. As chagas da humanidade. O egoísmo é a raiz de todo mal. O duelo hoje em dia são duelos de egos. É querer impor o nosso ponto de vista. Leiam, né, a questão 913 do Livro dos Espíritos. Ela deixa isso bem claro para todos nós. E agora vamos falar sobre a pena de morte. E aí nós temos que observar na questão 760, Kardec pergunta aos espíritos: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? E os espíritos respondem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante. E aí, gente, nós temos que observar. Lembra lá do duelo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo? Quando a pena de morte ela vai ser abolida, quando o egoísmo for abolido. A pena de morte, ela é inócua. Somos imortais. Ela não mata o corpo. Ela mata o corpo, mas não mata o espírito. A pena capital não é útil nem justa, porque a morte não existe. O espírito é imortal.
ela provoca efeito contrário ao desejado. Normalmente, o executado, expulso da prisão do corpo físico, se for um espírito rebelde e ignorante, utilizará a liberdade para incitar ainda mais a prática de novos crimes no seio da sociedade, porque o espírito dele não morreu. Ele agora é invisível, por intermédio do fenômeno psíquico conhecido no meio espírita como obsessão. Ele passa a ser um obsessor, né? Um dos grandes vetores da criminalidade em todo o mundo. Nós sabemos disso, né? Não sem razão, Jesus preconizou o vigiai e orai como vacina contra as quedas morais. Na pena de talião, sob a ótica das leis divinas, não tem por escopo a vingança ou a punição, como geralmente infere da frase da Bíblia, né? Porque a pena de talião é muito mal usada, né? Mesmo porque as pessoas falam sem saber do que estão falando. O olho por olho, o dente por dente. Ela espelha o critério perfeito de equivalência ou proporcionalidade entre a infração cometida e a pena, com a finalidade pedagógica. Contudo, somente o Criador tem a legitimidade para aplicá-la, tendo como um dos instrumentos mais importantes a reencarnação. A reencarnação é o processo educativo mais adequado. Esse é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus, que também nos recomendou perdoar os inimigos. Todos os cumprimentos, essa pena, a cada instante, pois respondemos pelos nossos erros nesta existência e em outra. Aquele que foi a causa do sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que padecerá o que tenha feito sofrer o outro. Pela imperfeição humana, a lei terrena deixa de alcançar muitos crimes praticados pelos homens. De modo algum, esses escaparão aos rigores da lei divina esculpida na consciência. Somente a educação, o tempo e o amor, e muitas vezes a dor, serão capazes de redimir o espírito ainda mal atrasado. Se perseverarmos no bem, um dia lograremos ser juízes de nós mesmos e alcançaremos a felicidade sem jaça aurida na paz de consciência do dever cumprido. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Sou Wesley e estou aqui para podermos dar continuidade no estudo das leis morais. Vamos estudar junto essas leis, e coube a mim estudar sobre a lei de sociedade. Esta lei se encontra no capítulo 7 das leis morais e ela se divide em 3 tópicos, que são necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. E para começarmos a estudar sobre essa lei de sociedade, vamos entender um pouquinho do que já foi falado sobre as leis morais. Ou seja, as leis morais são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita. Essa doutrina que nos fortalece, que nos ilumina e que faz com que evoluímos a cada instante. E para começarmos a lei de sociedade, que tem da questão 766
a questão 775, vamos começar lendo a primeira questão, que começa na necessidade da vida social. Olha só, necessidade da vida social. Esta lei já começa com esse tópico. Será por quê? Hein? A vida social está na natureza? Esta é a questão 766. Então vou repetir. A lei social está na natureza? E sabiamente os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O que quer dizer com isso? Que precisamos, ou seja, o homem, nós precisamos um dos outros para progredir. Progredir espiritualmente, progredir intelectualmente e progredir moralmente. Precisamos um dos outros para progredir, certo? Para evoluirmos. E temos também, para completar esse estudo, um livro que é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lá tem vários relatos, que descrevem o tanto que necessitamos um do outro para podermos evoluir. Precisamos um do outro para sermos o quê? Testados continuamente. Seria muito fácil vivermos isolados, sem ninguém para nos colocar à prova a todo instante, sem ninguém para testar a nossa raiva, a nossa ira, a nossa paciência. Então, ou seja, precisamos dos outros para fazermos esses testes continuamente. Tá? Allan Kardec também nos fala que não conseguimos evoluir sozinho porque não temos todas as faculdades. Por isso precisamos do contato com outras pessoas. Ou seja, Deus é tão sábio que Ele nos deu a sociedade para podermos evoluir o tempo todo. Pois aqueles que estão ao nosso redor, que nos cercam, também precisam de nós para evoluir. É um aprendendo com o outro. E com isso, um aprendendo com o outro, eu quero colocar aqui o que aconteceu recentemente e que está acontecendo atualmente conosco, que é o Covid-19. Esse vírus, ele veio para nos colocar à prova. Como assim à prova? Com ele nós tivemos que nos isolar. Olha só, estamos falando da lei da sociedade, onde temos que viver em sociedade, e agora estamos isolados. E esse isolamento nos trouxe vários pontos para podermos refletir. Muitas pessoas adoeceram devido a esse isolamento por estar sozinho, por não estar convivendo com outras pessoas, por não ter contato no diário com pessoas que eles estavam acostumados a conviver. Isso nos demonstra mais uma vez que precisamos um dos outros para evoluirmos e para nos colocar no nosso lugar. Ou seja, para saber até onde podemos ir quando estamos em contato com os outros, com outras pessoas, com outros irmãos. Seria muito fácil evoluirmos sozinhos, não é? Pois é, Deus, na sua infinita sabedoria, nos concedeu a oportunidade de vivermos em sociedade para podermos praticar o amor, a caridade, praticar a paciência, sentimentos estes que seriam difíceis de praticar se estivéssemos isolados, vivendo isolados.
né? E assim, para dar continuidade, vamos falar agora sobre vida de isolamento, voto de silêncio. Se Deus nos deu a palavra para podermos viver em sociedade, por que devemos, nos isolar? Para que termos esse sentimento de isolamento? Na questão 769, tem uma pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável? Se ao homem encontra aí sua satisfação? Aí eles respondem, olha só a resposta: satisfação egoísta. Ou seja, ao vivermos isolados, nós temos uma satisfação egoísta. Essa satisfação egoísta quer dizer que temos, que aprender com os outros. Como eu falei anteriormente, temos que ter este aprendizado. Sem isso, não tem como a gente progredir, tá? Então, ou seja, o isolamento é necessário quando, é para elevar os seus pensamentos a Deus. Os nossos pensamentos, quando são elevados a Deus, aí sim nós conseguimos fazer melhor quando estamos isolados, quando estamos sozinhos. Mas fora isso, não tem nenhum outro, tipo de isolamento que é bom, que faz bem para nós seres humanos, que faz bem para a humanidade. E completando os estudos sobre a vida de isolamento e o voto de silêncio, a resposta da questão 772 nos fornece um pouquinho mais de entendimento. Olha só, vou pegar um pedaço, vamos pegar uma parte da resposta. O voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Ainda tem mais, ainda completam. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir as leis de progresso. Com esta resposta, podemos compreender a grandiosidade dessa lei de sociedade, E com isso podemos também ter uma noção maior das leis morais. Vamos agora para o último tópico, que é laços de família. Para entendermos este tópico, vamos à questão 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que entre os homens os laços de família não são senão um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Vamos para a resposta. O homem tem destinação diversas da dos animais. Por quê? Pois sempre o querer comparar com eles? Nele há outra coisas além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que o homem aprendesse assim a se amar como irmãos. Isso prova que os laços de família são necessários para podermos aprender a amar mais uns aos outros. É no ambiente familiar que passamos a maior parte da nossa vida. E lá devemos aprender, a praticar
os nossos sentimentos, os nossos sentimentos para a nossa evolução. Sentimentos como o amor, como a humildade, a paciência, esses sentimentos que nos colocam à prova a todo dia. E fazendo isso, fica mais forte a nossa evolução e os nossos vínculos familiares. Com isso, né, para encerrar esse tópico, vamos partir para a questão 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Eles respondem, assim como se diz, bem rústico mesmo, seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria, o egoísmo ao extremo, porque sem a família a gente teria, um retrocesso. Aprenderíamos a amar, mas não a amar tanto como em família, aquele amor ágape, aquele amor que a gente faz com que olhe para o outro primeiro antes de olhar para nós. Tá? E com essa resposta nós encerramos os estudos das leis, de sociedade. E com isso, essa lei de sociedade, ela acaba sendo para nós, um benefício e não um malefício. Um benefício porque vamos aprender, vamos ter condições de evoluir de acordo com aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, e não evoluir só porque estamos sozinhos, porque estamos compreendendo a nós mesmos, mas também vamos aprender a compreender todos aqueles que necessitam do nosso apoio e do nosso auxílio. Então, muito obrigado a todos, tudo de bom. Boa tarde, meu nome é Jaime, sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade. E esta semana ficou sob minha responsabilidade de falar um pouquinho sobre a lei do progresso. Iniciando com a questão 776 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga dos espíritos se são idênticas o estado de natureza e a lei natural. Os espíritos respondem que não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Kardec, comentando esta questão, diz que o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. E o homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O comentário de Kardec nos ajuda a entender melhor as respostas da espiritualidade, mostrando que somos suscetíveis de sermos aperfeiçoados à medida que compreendemos essas leis e conseguimos praticá-las, e nos tornaremos pessoas melhores, pois essas leis nos esclarecem tudo o que devemos fazer para ficar distante dos erros que atrasam as nossas evoluções morais. E quando Deus nos criou, simples e ignorantes, foi no intuito de querer que nos prosperássemos em tudo,
não para ficar no ócio, e sim crescermos como seres humanos e desenvolvêssemos intelectualmente e moralmente. E na pergunta 778, Kardec torna a perguntar novamente aos espíritos: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E os espíritos delicadamente respondem: não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condições fora negar a lei do progresso, ou seja, é negar a lei do progresso, né? O progresso é agente do engrandecimento que tudo e todos experimentam, sob o impositivo das leis sábias da evolução, de que nada ou ser algum se poderá eximir. Está presente em todo lugar, impõe-se pouco a pouco pela força de que se reveste, terminando por comandar com eficiência o carro da vida. Examinando a palpitante atualidade do progresso, que irrompe de todos os lados, são inequívocas, com inadiáveis, as necessidades do adiantamento moral e espiritual do homem, do que decorre o avanço material, seja na administração, na cultura, na política, na arte, na ciência, a fim de que se não entorpeçam os valores éticos ante a inteligência deslumbrada em fase das conquistas do conhecimento, que sem as estruturas íntimas da dignificação que comanda os sentimentos e destroça os desatinos, tudo se transforma em caos. Desde os primórdios, a tendência do homem é progredir e não retroceder, porque o mundo é uma grande escola que nos propõe uma mudança, até mesmo radical, na vida humana. E para acompanhar o progresso da humanidade, temos que estarmos atentos às mudanças necessárias, para que assim poderemos acompanhar a tecnologia que nos inspira para uma vida melhor, para vivermos em harmonia com toda a sociedade. Pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho, sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Sendo o homem um animal em evolução, a disciplina do instinto é o desdobramento dos recursos da inteligência, bem como a necessidade da preservação da vida. Impõe a princípio a disciplina e depois as leis e por fim a moral, que se converte em nobilitante comportamento, com que se liberta das constrições primitivas,
e se põe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na condição de espírito imortal que é. Não temos como fazer o progresso por outra pessoa, e nem ninguém o fará por nós. No entanto, o progresso se realiza na medida do nosso encontro com os outros. É da qualidade das relações que efetuamos e que nasce o progresso. E todo homem é construtor de seu próprio destino, ou seja, cada qual constrói sua história de acordo com seu modo de viver e pensar. Ninguém pensa igual ao outro. Todos nós temos nossa cultura e tradição. A pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. É o orgulho que faz com que esqueçamos que todos somos feitos da mesma essência e que temos a mesma origem e que teremos o mesmo fim físico. É o egoísmo que faz o indivíduo fechar-se apenas nos seus interesses ou nos de sua família e não ter nenhum tipo de cogitação, mas ampla, acabando por esquecer-se de que ele não é ninguém sozinho e que também sua família não é eternamente sua. Aristóteles, no quarto século da era cristã, já mencionava que o homem nasceu para ser feliz e para viver em sociedade, pois não tem sentido a pessoa viver sozinha, fora da família e de sua comunidade. Só assim poderemos alcançar a eudaimonia, ou seja, a felicidade, que é o fim último do homem. E que nós também não estamos aqui definitivamente. Nós viemos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, Que esse corpo que o nosso espírito habita não é nosso, E que o que nos pertence mesmo é o espírito, que após a nossa desencarnação somos voltados para Deus. Progressão dos mundos. Na escola da vida, o escalonamento dos espíritos revolucionantes vai se fazendo, não compulsoriamente, mas em função do bom aproveitamento de cada existência. Os povos primitivos formam, por assim dizer, o jardim de infância da humanidade terrena, enquanto no extremo oposto, os de civilização mais avançada compõem as classes dos cursos secundários. Em qualquer dos cursos, os alunos que se descuidam ou não se aplicam convenientemente em seus deveres, são obrigados a repetir determinados exercícios ou graus, quantas vezes se façam necessárias, até os dominem satisfatoriamente. De fato, de modo análogo em qualquer plano evolutivo em que se encontrem, os espíritos são compelidos, através das reencarnações, a reviver certos episódios, tantas vezes quantas sejam precisas, para que tirem proveito das experiências que eles possam ensejar-lhes. O progresso é a lei da natureza, e essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere.
ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente, os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escada incessantemente progressiva. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação. Porquanto nada em natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, né? Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se alcançará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de progresso e de transformação, em que se orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedique. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica, né, dos que habitam, a dos que vêm a praticar o mal, pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não sendo dignos dos planetas transformados, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundo daquela ordem, as quais levarão os conhecimentos que hajam adquirindo, tendo por missão fazê-lo avançar. Substituí-los os espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma grande geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá, do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, processará exteriormente, como só é acontecer, com a única mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na terra aí não mais tornarão a encarnar. E o progresso é para todos que povoam a terra. Primeiro vieram os homens das cavernas, né? Que praticamente eles andavam de quatro e encurvados. E depois foram progredindo de acordo com suas necessidades, né?
e começaram a caminhar em pé. Foram criando suas próprias armas com pedras, descobriram fogo e assim sucessivamente foram se descobrindo cada vez mais. E também os animais foram desenvolvendo suas táticas de sobrevivência, buscando um meio mais fácil para se alimentar. E tudo, desde a criação até os dias de hoje, podemos dizer que a Terra se progrediu muito, né? Tanto os seres vegetais, os animais, seres orgânicos. Então, com o determinado tempo, todos estão aí prosperando para o bem-estar do planeta. A influência dos espíritos, ou seja, a influência do espiritismo no progresso. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses e valores, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do Espírito. Temos assim a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com um trabalho incessante que lhe é consequente, mas para atingirmos a meta, é imperioso que se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que pregamos, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-la, elevando-lhes a concepções antigas para o clarão da verdadeira imortalidade. A missão do Consolador tem que se verificar junto às almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. E dando uma lida aqui em alguns comentários da filosofia espírita, no volume 6º, da questão 776, onde Miramês faz um comentário, que a diferença é sutil, mas muito profunda entre o estado de natureza e as leis naturais. Estado de natureza é o ambiente que vivem os primitivos,
de modo que o progresso é tão lento que não dá para perceber o seu impulso, enquanto as leis naturais são perfeitas e imutáveis, por serem feitas pela perfeição, que é Deus, né? Os espíritos que vão despertando pela força do tempo e do espaço, alcançando as leis de acordo com a sua evolução. Isso é belo, desde quando possa ser entendido em espírito e verdade. A doutrina dos espíritos é capaz de levar ao homem essas verdades, pela simplicidade dos escritos, para que todos encontrem a si mesmo, em plena eternidade, desfrutando da vida e multiplicando a esperança. O estado de natureza é o princípio, o ponto de partida da civilização, ao passo que a lei natural compartilha firmemente com o progresso, em todas as suas direções do crescimento espiritual. O estado de natureza é o abrir dos olhos da humanidade. Porém, esta está tendo de progredir, deixa o estado primitivo e avança com alegria em direção ao que lhe possa abrir a mente para a verdadeira felicidade. O homem não foi criado para viver sempre no estado de natureza. A beleza da vida se encontra no avanço, porque cada dia é um novo dia com novas luzes. O estado de natureza é, pois, o embrião que Deus abençoou para que dali partisse o progresso por todos os lados, levando e fazendo da vida dentro da luz compatível com o tamanho da alma. As qualidades que temos no centro da vida, depositadas por Deus, vão desabrochando como que por encanto, queiramos ou não, e a alma sentir-se-á mais ocupada com a cocriação, sendo auxiliar de Deus na expansão do universo. Nada regride na vida, sempre cresce e as leis vão ficando cada vez mais visíveis para quem avança com o progresso espiritual. A doutrina espírita vem repetir a palavra de Pedro, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O Espírito é formado de vozes pela força divina, falando a mesma coisa com as criaturas paralisadas pela doença que se chama ignorância. Mas a sua voz é forte pelo verbo do Cristo, dizendo: nada tenho de material, mas o que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. Os espíritas devem se levantar do ambiente negativo e aprender com Jesus todas as ciências da vida, que se encontram no amor, naquele amor que a tudo serve, que a tudo perdoa, que a tudo alegra no bem para a humanidade, que a tudo ensina, formando da força da caridade o seu ambiente de vida. A doutrina dos espíritos vem tirar o homem do estado de natureza para colocá-lo frente à razão e essa descobrir a verdade que o torna livre. Aquele estado de natureza é transitório, mas necessário, onde o ser humano descansa e se prepara para o avanço, que é o progresso. Meu muito obrigado a todos pela paciência e espero ter contribuído um pouquinho para que possamos, todo o grupo, engrandecer com o estudo da doutrina espírita. Então fica aí essa mensagem a todos. Meu muito obrigado, uma boa tarde.